Olá, eu sou Montanha e você está assistindo o Fecha Tag. Recadinho rápido aqui, se você gosta do projeto Fecha Tag e quer de alguma forma apoiar financeiramente esse projeto, agora você consegue, a gente tem uma página no Apoia-se, então você pode entrar lá em apoia.se/fechatag e doar com qualquer valor lá. Muito obrigado e vamos para o episódio. E o nosso convidado de hoje é o Reinaldo Ferraz. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Opa, salve Montanha, beleza? Pô, tudo bom, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, gravar aqui um Fecha Tag comigo. E para quem não te conhece, por favor, se apresente aí. Não, eu que agradeço pelo convite, né? É um prazer, né, e uma honra poder participar aqui do Fecha Tag. Admiro demais o trabalho de você, já te falei de longa data, eu já acompanho o seu trabalho é, na web, na podosfera, e por aí, né? Bom, deixa eu contar um pouquinho então sobre mim, né? Eu sou o Reinaldo Ferraz, eu trabalho atualmente no NIC BR. O NIC, para quem não conhece, é o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que é onde registram domínios, né? Talvez o serviço mais conhecido seja esse, né? De registro de domínios da internet no Brasil, né? Que ele é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet. E dentro do NIC BR eu trabalho num departamento chamado CEWEB BR. O CEWEB ele é um centro de estudos sobre tecnologias web. Então, é um centro para que a gente possa fazer estudos e experimentação sobre tecnologias web. E também dentro do W3C Brasil, né? O W3C Brasil, né, que hoje está se mudando o nome, vai mudar para W3C Chapter, né? Mas o W3C aqui no Brasil, a ideia era hospedar um escritório do W3C no Brasil para poder estimular que a comunidade brasileira também pudesse participar da construção de padrões, né? Para que a gente pudesse estimular ou fomentar não só essa participação, mas também trazer material que normalmente vem em inglês, localizar aqui para o Brasil, né, para a gente poder estimular a comunidade brasileira de desenvolvimento. Né? Então, eu trabalho principalmente com tecnologias Open Web, né, então trabalho com HTML5, CSS, na verdade, assim, padrões do W3C, né? Mas eu tenho me envolvido muito com acessibilidade digital, né? Acho que já há muitos anos eu me envolvi com esse tema de acessibilidade digital. Eu atuo já há muito tempo, eu sou um militante da causa, eu adoro trabalhar com isso, né? Adoro poder estudar sobre isso, então eu sou muito curioso com relação a esse tema, né? Então eu gosto de esmiuçar, gosto de procurar detalhes sobre esse tema de acessibilidade, e eu venho trabalhado bastante com isso, né? Bom, a gente vai conversando aí, a gente vai contando um pouquinho mais para não ficar uma introdução também tão longa, né? Boa, cara, muito bom. E eu tenho uma curiosidade, cara, sobre acessibilidade, que é um tema que foi onde eu te conheci, né? Então, pô, ouvi muito o seu nome em vários eventos, desde gerais até mais específicos sobre web, sobre acessibilidade. E da onde que veio essa sua propensão, talvez, esse seu lado que pensa mais nisso? Porque pode ser preconceito da minha parte, mas geralmente eu vejo pessoas que estão mais ligadas com o assunto de acessibilidade porque tem alguém na família, talvez, que tenha alguma dificuldade motor, algum outro tipo de dificuldade, ou tem amigos, ou tem algum tipo de relação. Como é que isso apareceu para você e te despertou essa parada que você fala que você gosta tanto, cara? Isso é interessante, acho que, eu não sei se eu já cheguei a contar sobre essa história, né, mas eu já trabalhava no NIC, né, quando comecei a trabalhar no NIC, eu trabalho lá desde 2004, né, então eu entrei, meu Uhum. cargo ainda era Webmaster, né, na época que a gente ainda chamava Webmaster, né, e, e aí surgiu, foi em torno de 2004, foi 2004 que surgiu uma lei que falava sobre sites governamentais serem acessíveis, né? Mas Uhum. era uma lei assim que era uma lei que ela deixava muita coisa dúbia, né? Sites têm que ser acessíveis para pessoas com deficiência visual, coisa assim. E aí entrou uma questão, putz, e aí, será que o NIC e o CGI, eles são órgãos governamentais? Não são e tal, não sei o quê, precisa de acessibilidade e tal, ó. No fim, o jurídico olhou e falou assim, não, não, o NIC ele não se encaixa como órgão governamental, mas é muito bom a gente poder tratar essa questão da acessibilidade. Aí eu olhei e falei, puxa, que interessante, o que que é isso daqui? Aí comecei a estudar, e nisso saiu, estava para sair
algumas diretrizes de acessibilidade. Então eu comecei a estudar sobre esse tema, né? Comecei a me envolver com pessoas relacionadas a esse tema. Aí em 2008 saiu o WCAG 2.0, que foi uma Aham. grande atualização da documentação das diretrizes de acessibilidade, né? E aí eu comecei a estudar. Falei, bom, já estava estudando o WCAG 1.0, né? Já tinha me envolvido com acessibilidade, tinha conhecido um monte de gente bacana, tinha o Mac, a Leda, o Horácio, né? Eles fizeram um vídeo sensacional na época, é um vídeo de 2006 que eles falam, chama Acessibilidade na Web, Custo-Benefício. E é um vídeo muito Uhum. bacana, mas é chocante porque é um vídeo de 2006 que ele é muito atual, porque muitas das barreiras que eles mostram lá ainda existem até hoje, né? Então é um vídeo muito importante, mas ele mostra que ainda tem muito para ser resolvido ainda hoje, né? E aí comecei Uhum. a estudar o WCAG 2.0, aí eu fiz um negócio assim muito louco, eu separava um tempo do meu dia para poder tratar questões de estudar acessibilidade. Eu cheguei a fazer um arquivo de slides para pegar todas as diretrizes da WCAG e estudar cada uma delas, né? Na época ainda tudo em inglês. Eu cheguei a criar um arquivo de slides com acho que 950 slides para apontar Caraca. cada um dos pontos das diretrizes. Assim, foi coisa de maluco, né? Coisa de nerd maluco. Mas foi legal porque eu acho que foi aí que eu comecei a entender de verdade a coisa, né? Então, você percebe que na época tinha pouco material sobre o assunto, né? Tinha pouca coisa sobre esse tema. Hoje tem muito post em blogs, né? Com orientações que facilitam, tem guias que orientam como você estudar melhor essa documentação. Então, isso me Uhum. ajudou naquela época. E foi legal porque eu comecei a conhecer um monte de gente, comecei a entrar nesse universo, né, das pessoas com deficiência, e sempre me perguntavam isso, falavam, poxa, mas você não tem deficiência, por que você está se envolvendo com acessibilidade? Falei, mas será que eu preciso ter deficiência para poder me envolver com esse tema, né? Eu acho que É. tem uma questão que é muito importante, que é a gente dar voz, né, para as pessoas para as pessoas com deficiência, para que elas possam mostrar a importância da acessibilidade, que elas também sejam atuantes, né, que elas possam discutir sobre o tema da acessibilidade, né? Então, é muito comum, né, vir uma pessoa sem deficiência, eu tô lá falando sobre o tema, mas também trazer as pessoas com deficiência para poder falar sobre esse tema. Isso é muito importante, é muito bacana, é o que a gente chama de lugar de voz, né? Então, as pessoas poderem É. participar, pessoas com deficiência também atuarem nessa área. Mas eu me envolvi, eu gostei demais do tema e comecei a conhecer gente, e no fim, aí em 2008, foi 2008 também, que chegou o W3C no Brasil, né? Que dentro do NIC, né? O NIC hospedou o W3C no Brasil. E aí eu já estava trabalhando com acessibilidade, estava trabalhando em cuidar dos sites do NIC para fazer a acessibilidade dos sites, né? Verificar para deixar todos eles mais acessíveis. E aí me chamaram para poder trabalhar com o pessoal do time do W3C Brasil, né? Na verdade, a gente continua dentro do NIC, mas para poder atuar na área mesmo de evangelização. E aí é o que a gente vê até hoje, né? Eu continuo trabalhando com essa parte de Legal. evangelização, não só de acessibilidade, mas também de padrões abertos na web, né? E você chegou a colaborar com aquele documento do WCAG 2.0? Ou não chegou Não, nesse nível? não, naquela época ainda não. Naquela época eu só acompanhei a chegada dele, e depois, com o tempo, a gente começa a se envolver, né, com o W3C. Como o NIC ele é filiado ao W3C, né, então as empresas filiadas elas podem participar, né, dessa construção de padrões, né, então Aham. foi muito legal poder participar de grupos de discussão dentro do consórcio internacional para poder evoluir os padrões. Hoje eu participo de alguns grupos, né? Até participo dos grupos de acessibilidade, mas não tão ativo, mas participo de grupos de publicações digitais. Então, é bem legal poder acompanhar essa construção desses padrões internacionais. Pô, show de bola, cara. Eu troquei uma ideia aqui no podcast com o Alexandre Magu, e ele é deficiente visual, né? E também fala bastante sobre acessibilidade. E eu perguntei pra ele, ó, eu vou fazer a mesma pergunta pra você, assim, porque você falou, e realmente eu tenho essa impressão também, né? Que você falou que teve um vídeo de 2006, né? Mostrando algumas barreiras e algumas coisas que ainda, infelizmente, parece que é atualizado, né? Pelas barreiras que a gente ainda enfrenta nisso. O que você acha que a gente ou nós podemos fazer para melhorar, cara, esse tipo de coisa, para melhorar a acessibilidade, deixar as nossas aplicações mais acessíveis? O que você acha que as pessoas em geral podem fazer para isso ser melhorado? A pergunta meio, né, genérica, né, meio Eu acho complexa.
É aquela pergunta de $1 milhão, né? É, É a pergunta paz mundial, né? Como é que a gente faria para resolver os problemas do mundo, né? é, Mas eu acho que tudo começa com conscientização. Eu acho que o primeiro passo é a gente se conscientizar da importância da acessibilidade, né? Eu sempre que eu converso sobre esse assunto, eu lembro de um meetup que eu participei sobre acessibilidade e foi muito bacana, assim, numa das conversas, eu esqueci o nome da moça, ela comentou, a gente estava fazendo uma discussão, né, sobre por que, que a gente não começa a desenvolver com acessibilidade, e aí ela levantou um ponto e falou assim, por que, que a gente começou a desenvolver site responsivo? Que a gente começou a usar celular, porque uhum, os sites que não eram responsivos começaram a ser punidos. E aí acho que o questionamento é por que, que a gente não pensa em acessibilidade? Porque nós vamos precisar de acessibilidade, né? A gente vai precisar no futuro, a gente tem que pensar nessa questão da acessibilidade para a gente mesmo, né? Então foi uma provocação muito bacana e muito interessante que eu fiquei com isso na cabeça há um bom tempo. E eu acho que o primeiro ponto é isso, é conscientização. Porque a partir do momento que você coloca na cabeça de um desenvolvedor, não só desenvolvedor, né? Desenvolvedores, designers, gestores, todo mundo envolvido com o processo, a coisa funciona de uma forma muito mais fácil, porque normalmente se coloca a acessibilidade como um item do processo. E quando se coloca, é, normalmente, esse item de acessibilidade, ele é o último. Então, fala assim, beleza, fizemos a aplicação, agora vamos ver a acessibilidade. Não, tá errado. A gente tem que testar a acessibilidade já desde o princípio. Começar a é, pensar desde a estrutura, desde a combinação de cores, depois da codificação da aplicação, porque quando você for testar a acessibilidade lá na frente, são alguns pequenos ajustes que você vai fazer. Então essa conscientização, exato. ela tem que vir já da base. E eu costumo falar, eu tenho algumas turmas de um curso de extensão da PUC, né, que é sobre design de aplicações acessíveis, né? Eu falo para eles, meu sonho é que um dia esse curso tenha que acabar, porque a ideia é que esse conceito de acessibilidade ele esteja envolvido em todos os cursos, que ele permeie todos os cursos relacionados a tecnologia, desenvolvimento, design, que o tema da acessibilidade ele possa fazer parte disso. Então, eu acho que o meu primeiro ponto seria isso, conscientização. E depois de conscientizar, aí fica muito mais fácil, porque tecnicamente é muito simples. Quando a gente olha assim, documentação do W3C, fala, putz, que complicado, é uma coisa muito grande, robusta, complexa, mas quando você olha o que precisa efetivamente fazer, às vezes é um atributo, às vezes é você colocar um elemento correto, você não precisa fazer grandes mágicas para tornar o conteúdo acessível, né? Então, é legal isso, acho que tem o primeiro passo de conscientização e acho que o segundo é conhecer bem HTML, conhecer bem o código do HTML que você resolve grande parte dos problemas de acessibilidade, fazendo um bom É, HTML. realmente, cara, exato. Muito bom essa sua analogia, porque vai desde a parte humana do negócio, da parte essencial, até a parte técnica, né? Então, uma coisa que o Alexandre Mago falou aqui, que eu gostei pra caramba, foi que ele incluiu, né? Falou sobre diversidade nos lugares. Então, só de você ter pessoas trabalhando que têm essas necessidades perto de você, você conviver com essas pessoas, você automaticamente sente essa necessidade também. Então ele fala que, ele entrava numa empresa e aí a primeira coisa que tinha era um grupinho de WhatsApp da empresa. E aí ele entrava lá e a galera começava a mandar umas figurinhas, umas imagens no WhatsApp. E ele ficava assim, eu não sei o que é isso, não consigo, né, ler o que é isso que vocês estão mandando. E aí, ele falou que depois de um tempo, né, com aquilo se torna parte da rotina, você gera uma empatia, né, sobre aquilo, automaticamente as pessoas se sentem mal se elas não mandarem uma legenda na imagem, por exemplo. Porque elas falam, esqueci da legenda, foi mal, desculpa aí, não sei o quê. Então, porque aquilo começa a fazer parte, né, da sua rotina, isso te traz essa empatia, né? Então, acho que essa é a parte humana que acho que Sim. falta bastante ainda também, de gerar essa empatia. E da parte técnica, eu concordo com você também, porque no meu caso, eu trabalhei numa empresa que foi meio que top-down, assim, então precisava deixar. Foi exatamente isso que você falou. Lá no final, quando tá tudo pronto, a gente precisa deixar isso acessível agora, por questões legais mesmo. Então foi aquele negócio top-down
E a ideia, a primeira impressão que dava é que não, vamos só ajustar, colocar as coisinhas e tal. E, a gente viu que não era isso. E do ponto de vista técnico, você escrever uma aplicação acessível, você vai estar entendendo melhor os padrões web, escrevendo aplicações melhores. Então, pô, é básico, mas assim, um parágrafo tem que estar dentro de uma tag de parágrafo, sabe? Isso é o básico, e não dentro de uma div, né, por exemplo, de uma tag div. E uma analogia que eu faço tecnicamente, cara, não sei se você concorda com isso, mas parece um pouco com testes. Principalmente que eu venho do mundo de front-end e a parte de testes de front-end é uma coisa que amadureceu aí nos últimos 10 anos. E ela sempre, pelo menos para mim, parecia ser sempre um passinho a mais, um empecilho, sabe? Tipo, um step a mais no negócio. Então, eu estava acostumado a fazer o layout, montar o site e tá pronto. E aí, não, agora tem que ter teste. Então, puta, mas tem mais um passinho a mais. Então, na hora da gente fazer a estimativa do projeto, ou da task, ou enfim, de como você se planeja aí. Ah, isso daqui eu levo 2 dias para fazer. Ah, mas tem teste? Ah, então bota 3. Porque tem mais esse stepzinho. Até que um dia aquilo é incorporado em tudo na aplicação. Então você já não pensa mais como se fosse só um step e algo a mais, algo que está te onerando. Então, a acessibilidade, eu via muito como isso também. Ah, é um step a mais, vai me onerar. Então, você quer acessível? Então bota mais uns 2 dias aí para fazer, porque vai precisar, além dos eventos de mouse, eu vou ter que gerenciar os eventos de teclado, eu vou ter que fazer não sei o que e tal. Então, tem essa impressão de ser um stepzinho a mais, mas se a gente conseguir incorporar isso em todo o fluxo, né, e pensar em acessibilidade em todo o processo, aí vai perdendo esse estigma, sabe? Esse negócio de ser um stepzinho a mais. E outra coisa que eu aprendi também é que não existe um final, tipo assim, beleza, vamos fazer isso aqui e agora está acessível, acabou o projeto, sabe? Não, estar acessível é a mesma coisa que você falar, está usável, a usabilidade é boa, sabe? Então, não é assim, hoje não tem usabilidade e amanhã tem usabilidade, assim, né? É uma coisa que está em constante, é um organismo vivo ali, né? Então não dá para falar, vamos fazer uma sprint aqui de acessibilidade, aí beleza, tá tudo acessível agora, vamos esquecer desse assunto, né? Não é muito assim que funciona, né? Então, o ponto que você comentou é bem interessante, porque muitas vezes fazer sem acessibilidade, às vezes é até mais difícil, né? Eu lembro que eu acho que até eu participei de um podcast com o Magu, um podcast da Alura, e foi do Hipster, né? Do hipsters.tech. E foi bem interessante, a gente estava comentando sobre isso. Poxa, às vezes você vai querer fazer um botão que não vai se comportar como um botão, né? Ou talvez uma âncora, e aí você usa um span, e aí você tem que colocar um script, aí você tem que colocar uns atributos de área, você tem que colocar uma ação para quando você passar o mouse, para quando tirar, quando fizer o foco, quando tirar. Poxa, se você tem elementos semânticos já que fazem tudo isso de forma nativa, por que não usar, né? E outro ponto sobre a tecnologia, tudo hoje ficou muito mais fácil, né? Então, eu lembro, antigamente, como você fazia para, por exemplo, legendar um filme, né? Poxa, legendar um filme antigamente era terrível, porque você tinha que pegar o vídeo, você tinha que ter a transcrição e você tinha que minutar na mão, você tinha que entrar ponto a ponto, você tinha até software que ajudava na minutagem, mas você fazia tudo na mão, você então selecionava o tempo, o tamanho da legenda, colocava próximo, era um trabalho difícil. Hoje você tem software que detecta automaticamente o áudio, ele já coloca a legenda, ele já sincroniza a legenda com o áudio, é só publicar. Então muita gente já tem usado isso em redes sociais, porque a gente tem ferramenta hoje para isso, né? Então hoje em dia a gente tem muito recurso tecnológico para ajudar a gente a fazer isso. E como eu falei, muitas vezes é mais fácil você fazer com acessibilidade, quando você coloca na rotina do desenvolvimento, do que fazer depois. E um outro ponto que você comentou, né, que tem a questão de atingir, né? Beleza, vamos atingir a acessibilidade, né? Eu não gosto de falar o tema assim, não, esse site já está acessível, essa aplicação já está acessível, porque está acessível envolve algo muito amplo, né? E muitas vezes você pode
ter um grupo de pessoas específico que não consegue acessar aquela aplicação. Então eu gosto de tratar como barreiras de acesso. Então, o nosso ponto principal é, vamos tentar eliminar o máximo de barreiras de acesso possíveis. Talvez você não consiga eliminar todas, mas talvez você eliminando a grande maioria, você vai ter um grupo enorme de pessoas que consegue acessar aquela sua aplicação e você começa a descobrir quais outras barreiras você consegue eliminando. Porque hoje busca-se uma coisa assim de eu tenho que ter 100% num verificador automático e eu tenho que atingir todas as diretrizes de acessibilidade. Muitas vezes você se frustra quando você não consegue chegar nesse 100, ou então você começa a fazer gambiarras. E muitas vezes essas ferramentas que servem para que você possa mensurar, né, o tamanho do trabalho que você vai ter para tornar isso acessível, basicamente ela vai te dizer, olha, vai eliminando barreira daqui, 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 daqui. Então, a questão não é só o foco numa nota, né? Não é o foco numa nota, mas sim no máximo de barreiras de acesso que você vai eliminando, né? Porque senão a gente trata essa questão binária, né? Ou tá ou não tá. E aí é muito delicado. Às vezes você tem um site que está com 100% num verificador automático e está cheio de problema de acessibilidade. E um site que tem 5 errinhos, que já está considerado como não acessível, ele pode ser mais acessível do que esse site, né? E é complicado, cara, porque a maioria pelo menos onde eu conheço, assim, a maioria desses analisadores, grande parte é uma análise estática, né? Então, vai te ajudar muito ali com pequenos erros, mas de fato a parte de usabilidade mesmo é muito subjetivo, né? A parte de usabilidade é a mais difícil, e aí você vai ter que, pelo menos, talvez usar pessoas ou empresas mais especializadas para te ajudar nessa parte, sabe? Ou pessoas que têm a deficiência no que você quer tratar ali e melhorar essa parte para te ajudar a chegar, né? Querendo ou não, é o seu usuário, né? É você pegar as pessoas que utilizam a sua plataforma e fazer um teste de usabilidade, né? Não importa qual a deficiência que a pessoa tem, se é motora, se é visual, se é, sei lá, pessoas mais velhas que precisam ter aumento dos textos na aplicação, cores, enfim. Nossa, tem tanta coisa, cara, e é legal isso, porque tem umas coisas que você... Eu peguei um reporte faz uns meses atrás, e um dos reportes... Porque o que você imagina, né? Vou pegar um reporte de acessibilidade aqui. Vai estar faltando tag tal, não sei o que é um monte de análise estática que várias aplicações fazem, e você tem várias ferramentas hoje em dia que te auxiliam isso. Ou você pegar, talvez, comportamento de teclado, comportamento de coisas, né? Partes do sistema que não é tabbable, ou você pula esse foco, pula para um outro contexto, aí se você sair desse contexto, você tem que voltar para onde você estava. Coisas de atalho, você ser mais hard user de teclado, né? Mas, por exemplo, nesse reporte que eu peguei, tinha uma coisa que eu não imaginaria, que era tipo assim, eu acho que tinha uma paginação, e aí tinha a paginação embaixo, né? Tipo, de 1 a 100 páginas, aí tinha os resultados, e não tinha informação de quantos resultados era o total. E aí isso causa ansiedade, não sei o quê, papapá. Então tem certas coisas que você não imagina, porque, sei lá, 90% dos casos você fala, beleza, então eu tenho que usar um leitor de tela aqui e ver se tá funcionando, e ver se eu consigo fazer tudo via teclado, por exemplo, né? Mas tem várias coisas de cores e padrões e tamanho de você conseguir área clicável, sabe? Enfim, várias coisinhas que envolvem isso. E isso é muito bom, porque isso só, tecnicamente falando agora, isso só te engrandece, porque você está fazendo um negócio mais padronizado, que tem maior acesso, que deixa pessoas menos ansiosas, menos... Então, isso é muito legal, cara. E quando a gente percebe esse tipo de ganho, é muito bacana. Sai daquele negócio que eu falei que é um passinho a mais, tá me dando trabalho, sabe?
Então, e eu acho que a web, ela surgiu com esse intuito, sabe? Porque a web, na minha opinião, assim, a web ela foi talvez uma das maiores interfaces para poder colocar o ser humano na internet, para o É. ser humano ter contato com a internet. Então, se você pensar antes da web, né? Então, antes de você começar a usar a web, né? O que você usava? Você tinha um Mirk, você tinha outras coisas que você utilizava para poder acessar conteúdos na internet. Quando surge Uhum. a web, na verdade, no Brasil chegou tudo meio junto, né? Chegou a internet comercial começou em 94, então a gente já tinha a web nesse processo. Mas se a gente pensar historicamente, o navegador surgiu para facilitar, né? Talvez para democratizar, né, esse acesso. Então você não precisava saber linhas de comando, você não precisava saber o endereço IP para poder acessar um determinado conteúdo, para conversar com alguém. Não, era só você acessar uma URL, você tinha um endereço, um nome amigável, e você tinha links para poder navegar por aquela interface. E o legal disso é que a web ela surge como um princípio para ser acessível desde o início. Então a web, quando o Tim Berners-Lee criou lá em 89, né, o desenho da web em 89, ele criou com o objetivo que ela, tudo bem, na época era só texto, né, texto hiperlink, mas com o objetivo que ela Uhum. fosse acessível. Tanto que o W3C ele começa em 94 e, se eu não me engano, já é 95 ou 96, 95 ou 97, não lembro exatamente o ano. Então, assim, a iniciativa de acessibilidade do W3C, ela surge para que ela possa participar dessa construção de padrões e que esses padrões, eles sigam essas boas práticas e que eles tenham suporte à acessibilidade. Então, tanto que a primeira documentação de acessibilidade, ela é de 1999. Então é muito louco a gente estar falando aqui de acessibilidade e pensar, putz, já faz mais de 20 anos que a gente tem, mais de 20 anos não, já é 20 anos, já faz 20 anos que a gente tem documentação de acessibilidade e a gente ainda continua desenvolvendo aplicação sem acessibilidade, né? Então, É. a web é muito legal, eu gosto muito da web por isso, acho que ela possibilitou, acho que coisas inimagináveis, né? Eu costumo falar que se não fosse a web, talvez a gente não teria internet banking, redes sociais, uma série de serviços que a gente tem hoje que o cidadão consegue usar de forma muito ampla, né? E acho que a acessibilidade é fundamental por isso, para que uma pessoa, talvez uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta, ela consiga ter a mesma. Ela não tenha como é que eu poderia dizer? Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não escuta e uma pessoa sem deficiência, elas têm as mesmas oportunidades. Então, às vezes você tem uma aplicação que ela não é acessível, você está tirando a oportunidade, né? Você está privilegiando as pessoas que não têm deficiência, né? Então, a pessoa sem deficiência ela Sim. acaba sendo prejudicada no processo. E não é porque ela tem deficiência, é porque a aplicação ela tem barreira de acesso, né? Pô, e pra gente fechar esse tema, cara, você acha que seria importante, talvez, uma Big Tech ou alguma corporação utilizar algum recurso, alguma coisa para que isso ganhe uma certa velocidade? Por exemplo, você falou do Google, por exemplo, que penalizou os sites por não ser responsivo, então isso meio que acelerou uma parada. Ao mesmo tempo, ele também faz coisas com PWI que também, pelo menos ao meu ver, não pegou tanto ainda, não é uma coisa tão utilizada. Os apps no celular ainda é uma realidade muito grande. Talvez a Apple matou o Flash, por exemplo, que fez uma. Você acha que falta isso, uma Big Tech, alguma grande corporação abraçar de fato isso e talvez puxar um pouco isso para dar uma velocidade, ou você acha que isso não importa, não vai acontecer? É difícil responder, porque eu acho que as grandes corporações elas já têm um envolvimento com acessibilidade. Se você pegar cada uma dessas grandes companhias, né, você pensar Microsoft, Apple, Google, né, todas elas Uhum. tratam as questões de acessibilidade, né, pensar nos produtos, né, tanto o Google quanto o Apple, né, e mesmo Microsoft, né, os recursos de acessibilidade que eles têm são fantásticos, dos dispositivos, né, e das aplicações. Mas e eles também participam das discussões dentro do W3C. Então você tem participantes do Google, da Apple, Microsoft, das Big Techs, todas dentro do W3C também. Mas eu acho Uhum. que tem uma questão ainda que é mais ampla, que eu acho que tem um desenvolvimento de aplicações, né? A gente talvez faltam os grandes exemplos, né? Porque muitas vezes a acessibilidade
ela está tá num determinado recurso. Eu até uso um exemplo interessante, né, que no Instagram, por exemplo, quando você vai escrever um texto alternativo de uma foto, a parte de acessibilidade aparece em configurações avançadas. Por que é avançado, né, isso? Isso deveria ser claro, né, deveria ser, tá na cara do usuário, olha, se você está publicando uma foto, coloca um texto aqui para quem não está enxergando aquela foto, né? Então eu acho que falta a gente trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Eu acho que tem que Uhum. ser tem que ser mais comum para a gente, né? Você falou, as pessoas vão precisar começar a aumentar o tamanho de fonte. Hoje meu celular eu já uso com um tamanho de fonte um pouco maior, né? Eu já começo a sentir dificuldade numa resolução tão grande, né? Um celular que tem resoluções absurdas, né? E você ter letras tão pequenas, eu já preciso de aumentar o tamanho das fontes, né? Então eu acho que tem um movimento nosso também de trazer acessibilidade para o nosso dia a dia. Acho que entra aquele ponto da conscientização. Eu acho que Sim. as grandes corporações elas podem sim fazer também alguma coisa, né? Elas podem ajudar a divulgar algum recurso de acessibilidade que muitas vezes vai ser útil também para um usuário que não tem dificuldade, né? Porque às vezes você tem um caso, por exemplo, de, sei lá, você está lendo um livro e você foi trabalhar, você pode utilizar um leitor de tela para que ele leia aquele livro para você enquanto você trabalha, né? Enquanto você É. está dirigindo, né? O caso de legendas, né? Você assiste um vídeo sem legendas, mas se você está num ambiente que você não pode habilitar o som, ou você está sem fone de ouvido, legenda pode ser útil, ou então um outro idioma, né? Você vai assistir um filme em outro idioma, você não está muito familiarizado com o idioma falado, você habilita as legendas mesmo em outro idioma para poder compreender, né? Um pouco melhor aquilo. Então, eu acho que falta trazer mais perto do nosso dia a dia. Eu acho que tem que desmistificar essa coisa que acessibilidade não é só de desenvolvedor, ou então acessibilidade é só quem faz aplicativo. Não, acho que faz parte de todo o processo. A gente tem que falar mais de acessibilidade, né? Boa, cara. Pô, legal. E Reinaldo, fiquei curioso, cara. Como é que você, como é que você entrou, como é que você começou a trampar, cara, com tecnologia, assim? Como é que você entrou nesse mundo? Porque você já mandou o nick ali direto, um W3C, mas, pô, você já começou nisso daí ou você tem como que você começou nessa parada? Você tem um passado aí diferente da W3C e do nick? Bom, eu vou contar um pouco essa história, acho que talvez a minha barba branca já comece a mostrar um pouco ah, pelas coisas que eu fazia, né? Bom, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi como office boy, né? Eu comecei a Aham. trabalhar de office boy da Transbrasil, né? Na companhia aérea, é, a companhia aérea chamada Transbrasil. E na época que eu era office boy, eu comecei a fazer faculdade, fiz uma faculdade de desenho e computação gráfica, né? Na época era educação artística com ênfase em computação gráfica. E eu lembro até Olha hoje, aí. quando eu olhei o manual do vestibular, era uma mesa digitalizadora, né? E depois que eu olhei a foto na tela, na verdade era um paintbrush, que o cara estava desenhando num paintbrush, e eu achava aquilo maravilhoso, né? Mas na época de office boy mesmo, eu sempre fui muito curioso, né? Eu lembro que eu sentava em algumas mesas, assim, porque eu não tinha mesa, né? Ficava sentando na mesa que estava vaga e eu ficava fuçando no DOS, né? Na época a gente tinha aqueles printmaster para fazer cartãozinho de aniversário, banner, né? Para você fazer banner em formulário contínuo. Então eu comecei a me envolver com computação. E aí entrei na faculdade e aí continuei trabalhando na Transbrasil. Cheguei a trabalhar de atendente do aeroporto, né? De aeroporto na Transbrasil. Trabalhei na ponte aérea em Congonhas, né? Como atendente de Olha aí. balcão. Mas foi bom porque era uma época que a empresa pagava metade da minha faculdade, então me ajudou bastante. Era uma faculdade muito legal porque, apesar deles terem ensinado coisas do tipo, eu tive curso de Corel 5, né? Tive curso Aham. de Photoshop 4, 3D Max, mas tinha uma questão muito interessante de ensinar o senso crítico, né? Então, aulas de história da arte, aulas de eh, aulas de teoria da Teoria semiótica. das cores. Isso, foi muito legal. Então, acho que essa parte da faculdade me ajudou bastante, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu acabei buscando meu primeiro estágio na web, né? Então, eu tinha, na época, o nosso trabalho final foi em 98, foi 98 que a gente fez o trabalho final, era um CD-ROM, né? A gente fazia em Flash Aham. e Director, né?
Então era um CD-ROM, e aí o professor falou, faz um site também, né? E na época era HTML3 ainda, não sabia mexer direito. A gente usava o Alt como tooltip, né? Quando você passava o mouse, ele mostrava um tooltip, né? Depois que a gente Aham. descobriu que esse tooltip era uma implementação errada, né? Do Internet Explorer na época, né? E aí, então, e a gente não sabia como fazer, tudo era na base do visual. Olhou, funcionou no Netscape, funcionou no Explorer, beleza, né? Funciona. E aí eu entrei nessa primeira empresa e na época acho que foi como eu comecei a aprender assim um pouco como eles começavam a fazer isso nesse mercado. Era uma empresa pequena, né? Mas era aquele modelo de você pegar uma imagem no Photoshop, fatiar ela inteirinha e Caramba, colocar você a já imagem. começou fazendo coisa pra web, então. Foi. Isso Legal. foi meados de 2000, 99, 2000 por aí. E aí era Caraca. assim, cortava imagenzinha por imagenzinha, né? Aí chegou o Aham. Flash, né? Putz, vamos fazer a animação em Flash, né? Então todo site tinha animação em Flash. Então fazia aquelas pirotecnia, bolinha voando, música de fundo. Saudoso pacote Macromedia, né, cara? Tinha o É, Fireworks, Photoshop, o Flash, o Dreamweaver. Você já pegou o Dreamweaver, pegou o Front Page? eu peguei o meu editor de HTML preferido, era um que chamava Homesite, que foi Não comprado manjo. então, ele foi comprado pela Macromedia e foi embutido no Dreamweaver, né? Ah, A Macromedia acabou comprando essa empresa e acabou embutindo nele. Eu gostava muito porque ele tinha essa interface visual, mas ele tinha uma parte de código, então a gente podia mexer no código e olhar do lado, mexer no código e olhava do lado. Eu achava aquilo o máximo, né? E uhum. não fazia a menor ideia de padrão. A gente olhava um site que era legal, pô, esse site é legal. Olhava o código, pô, olha só, ele está fazendo isso. Olha esse script que faz isso, tal, 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 tal. E a gente acabava fazendo isso. E aí acabei me envolvendo com isso. Trabalhei também dentro de empresa terceirizado, né, em outras empresas também, fazendo aplicação para web. Aí eu comecei a fazer muito site em Flash. Tinha uma época que a gente fazia, o pessoal, era a empresa que ela vendia serviços, né, para um banco, e aí um dos serviços, assim, ó, a gente tem que vender horas, tem que vender horas. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, putz, o Reinaldo sabe Flash. Então eles trocaram todas as apresentações que eram PowerPoints para Flash. Então chegava um cara e falava, amanhã tem uma apresentação para a diretoria, 150 slides. Então pegava do PowerPoint, tinha que desenhar slide por slide em Flash, só para fazer a animação. Passou o mouse, faz isso, faz uma bolinha, faz aquilo. Então foi uma loucura. E aí depois dessa empresa eu fui para o Nick, né? Eu fui para entrar para esse cargo de webmaster que eles tinham, que era para atualizar os sites, né? Para cuidar dos sites. Aí que eu comecei a me envolver com esse tema de acessibilidade. Mas eu brinco, Pô, que animal. eu sou da época da web lascada, né? A gente fazia todo o layout com tabela. Eu lembro quando Aham. saiu o Tableless, né? O Nossa, que Tables. loucura! Você não usa a tabela para poder Saudoso. posicionar elementos, né? Eu achava o máximo Saudoso. aquilo. Aí cheguei a fazer um site pessoal também, aqueles sites compridões, né? Aquele salsichão, né? Cheio de link, cheio de texto, com fundo, com GIF animado. Era uma Aham. época gostosa, né? Com scroll, barra de scroll colorida, de outra cor. Nossa, vi bastante coisa, vi bastante coisa. Eu acho que isso daí de negócio de cor e tal, aí começou, foi bem na época dos blogs, né? Quando começou a surgir muito blog, aí começou a ter essas estilizações aí de barra de scroll colorida, não sei o que seguindo o mouse, alguma animaçãozinha seguindo o mouse, Isso, DHTML, né? Você tinha DHTML. coisas malucas para fazer com DHTML. Aí lembro que depois, quando começou, surgiu o XML, né? Poxa, uma linguagem robusta, né? Uma linguagem de marcação robusta, né? Então eu queria fazer Aham. tudo XHTML strict. Pô, muito legal, cara. Eu peguei um pouco dessa parte também. Eu trabalhei também fatiando layouts bastante. Peguei um pouco da época do Flash. Teve uma época que eu fazia, todos os sites que eu fazia, o header era em Flash. Que o header tinha. Eu lembro de um, cara, que eu fiz que era tipo uma pracinha, assim. O logo da empresa tinha um logo no meio, assim, da empresa. Aí tinha um banquinho, uma luz. Aí eu fazia a luz ficar piscando tal. Essas bobeiras, cara. Não, isso era Bem muito legal. legal. E tinha muita biblioteca, né? Com modelos já de interação prontos, né? Então fazia aquelas páginas aquele carregando, né? O loading do Flash. Então fazia um Uhum. joguinho enquanto você estava carregando o Flash. Era uma época de Você lembra de uma muita biblioteca pirotecnia. chamada Motion Twin?
Sim, sim. É um brasileiro que fez, sabia? Ah, não, não sabia não. É um brasileiro. É Putz, que do Zé legal. Fernando, cara. Eu já conversei com ele também. É muito, Que muito legal. maneiro, cara. Que legal. Boa, Nossa, usei boa, bastante coisa. boa, Reinaldão. Cara, queria perguntar um pouco agora pra você. O que que você faz no dia a dia, cara? Você aí, cara da W3C, do Nick. Eu só imagino você de gravata aí, por aí. Mas o que que você faz no dia a dia, cara? O que que você tem de hobby aí? O que que você curte fazer? Eu gosto muito de. Bom, o meu dia a dia eu gosto muito de ficção, né? Eu sempre gostei muito de ficção, né? Tanto Da de hora. literatura, filme, cinema, série, tudo. Então, eu gosto de ler muita ficção, assistir muita ficção. Mas na verdade, acho que talvez eu não diria que eu gosto de ficção, mas eu gosto de histórias, porque eu sempre gostei muito de ouvir histórias e escrever histórias, né? Então, eu Uhum. lembro uma conversa que eu tive, acho que durante uma WebBR com o André Garcia, e aí a gente conversando, né, batendo bate-papo, pô, que você gosta de fazer fora desse mundo de tecnologia, né? E aí eu falei Aham. para ele, falei, cara, eu gosto muito de escrever histórias, né, mas histórias que não tem nada a ver com tecnologia. E o meu lado mais de ficção, assim, vai mais para um lado, assim, de terror também, né? Eu sempre fui aquele cara que assistia aquele monte de filme trash, assistia tudo aqueles filmes de década de 80. Eu sempre gostei muito dessas histórias, não para botar medo, mas histórias que deixavam suspense, contar uma boa história para envolver as pessoas, né? Então, sempre que eu posso, eu estou me envolvendo com isso. Acho que talvez por isso eu me envolvi muito com esse negócio de publicação digital, né? Comecei a estudar EPUB para poder transformar um conto, uma vez que eu escrevi, estava numa página HTML, eu queria colocar num EPUB para ler num e-reader, né? Então eu acho que tudo acaba se juntando, né? Uma coisa que eu gosto muito também de fazer é ter contato com natureza, né? Com sair um pouco das Legal. telas, né? Então eu sempre gostei muito de parque. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Então sempre gostava de fim de semana, pô, vamos andar de skate num parque, vamos fazer alguma coisa. E aí com pandemia travou tudo, eu estou sentindo uma falta danada de poder sair. Então, sempre que tem oportunidade, eu saio assim muito cedo de casa, eu vou caminhar na avenida que tem aqui por perto, que é bem arborizada, Onde você tá? e São não tem Paulo? ninguém. São Paulo, eu moro na zona norte de São Paulo. Boa. E aí eu saio bem de manhãzinha, assim, antes da turma começar a lotar as ruas, eu gosto de sair cedinho, andar, poder respirar um pouco de ar puro enquanto não tenha muita gente em volta, né? Mas eu sempre gostei, assim, de natureza, sair, viajar para o campo. Então, sei lá, acho que tem tantas pequenas coisinhas, assim, que a gente gosta de fazer. E aí é um Sim. barato que eu tô com meu filho de 11 anos, né? Agora tá na época do videogame e tudo, então eu sempre gostei de jogar, né? Então é muito legal que agora você disputa, né, o videogame com o filho, né? Então ele tem os joguinhos dele, eu tenho os meus, só que tem hora que eu vou jogar com ele, eu já começo a perder, né? Então já É começa a ficar mesmo. difícil. Mas aqui é Legal. legal porque a gente tem o conceito de os jogos de adulto e jogos de criança, né? Então, por exemplo, eu joguei o The Last of Us 2, claro, só depois que ele estava dormindo, eu não deixei ele acompanhar. E é um Aham. barato que às vezes, quando ele vai conversar com um amiguinho, fala, mas você tem o The Last of Us? Ela tem, mas é do meu pai, se eu não posso mexer, né? Da hora. E você é um cara diurno, então, mano? Você, tipo, curte acordar cedo e Sou, tal, eu sou dorme muito cedo. diurno. Então, esse é meu problema. Eu sou um cara diurno, eu acordo muito cedo, adoro acordar cedo. Tanto que antes da Mas pandemia, você né, que eu é, ia. mas você é do cedo. Peraí, vamos colocar uma régua aí. Você é do cedo normal ou você é do 5 a.m. Club? Que daí já é outra pegada aí. Não, não, acho que o cedo é um cedo normal. Eu funciono muito bem de manhã. Então, quando eu ia para o escritório, né, o escritório fica a 17 quilômetros daqui, né? Aham. Então, por causa do trânsito, eu saía cedo. Então, eu chegava normalmente 7h30, no trabalho 7h15, 7h30, e ficava por lá. E Caraca. era um momento que rendia, porque o silêncio. E aí começava a chegar gente, começava a me complicar. Só que aí, assim, começava a dar 3, 4 horas da tarde e dizia, olha, eu preciso de coisa assim, eu preciso bater prego, eu preciso fazer coisas que eu tenha que não dependa de muita atividade intelectual, né? Então aí eu Aham. começava a separar as coisas. Então eu funciono assim, eu costumo acordar cedo, hoje talvez não tão cedo assim,
acordo umas 7 horas, 6h30, 7 horas, e normalmente eu paro 6, 6 e pouco, mas o problema é que eu vou dormir tarde, né? Então eu paro, sei lá, 6, 7 horas, aí parar, vamos assistir alguma coisa, vamos ler alguma coisa. Aí quando vai ver, dá 11 horas, meia-noite, e eu tô aí. Então eu Nossa, sou aí uma é pessoa que foda. dorme pouco. É, Mas eu aí acho não tem que jeito, né, cara? mas eu acho que tem um negócio assim, como eu deixo para fazer as coisas que eu gosto para noite, né? Então, vou assistir um filme, vou fazer alguma coisa, vou ler alguma coisa. Então, acho que talvez o corpo ele começa já a relaxar antes de dormir. Então, por mais que eu não Entendi. durma as 8 horas necessárias, mas eu acho que o corpo já começa a relaxar um pouco antes, né? Isso quando eu não pego um filme de terror para assistir, aí daí você acaba ficando mais Você mais tá louco, acordado cara. do que Tem uma coisa que eu não faço é assistir filme de terror, cara. Que isso. O... E se eu assistir alguma coisa parecida, assim, tipo, algum filme de terror, alguma coisa que bate aquela bad vibe, assim, sabe? Alguma coisa. Às vezes não é nem filme de terror, às vezes é um documentário de alguma coisa real, pesada, sabe? Alguma coisa. Aí, mano, tem que assistir um Ursinhos Carinhosos depois, antes de dormir, não sei não. Mas eu brinco com a minha esposa que eu gosto de assistir coisas que. Eu brinco com ela e falo assim: eu gosto de ver coisas que não existem. Eu gosto de ver um negócio assim do Alien que vai descer de triciclo aqui para invadir a Terra. Eu não quero Aham. ver um filme que você tem um casal, daí um do casal se apaixona por outra pessoa, que destrói um relacionamento. Eu falei, não, eu não quero ver coisa que existe assim, eu quero ver alguma coisa Aham. que vai me surpreender, né? Porque de tragédia também, de. é, Tragédia, drama, a gente já tem bastante coisa na vida, né? Minha esposa estava vendo uma série que era muito de drama, assim, dramas familiares e tudo. Eu falei, não, não consigo. Vou procurar um da Marvel para assistir que eu fico mais tranquilo, né? Boa, cara. E você falou, pô, você falou do escritório aí e tal. E na pandemia, mano, você se ficou tranquilo assim? Ou foi difícil pra você? Você falou, por exemplo, do barulho do escritório e tal. Eu não sei como deve ser na sua casa, que você falou que tem família, tudo. Talvez não tenha um espaço adequado, mas como que foi pra você? Foi melhor pra você por esse fato do lance do escritório? Eu pergunto isso, cara, porque, pô, também tem aquelas discussões de, sei lá, talvez de 2009 pra cá, de muito open space, de, pô, tem que ter galera, tem que ter não sei o quê, tem que ser espaço aberto. As big techs, né, difundiram muito isso. E aí, depois de uns anos desse lance de open space, começou a aparecer artigos, pessoas de falar, pô, mas eu também gosto do meu espaço e funciona melhor assim. E na nossa área de tecnologia, pô, muita gente falava sobre trabalho remoto, sobre esse tipo de coisa. Muita gente que eu converso prefere o modelo híbrido, né? Que é do tipo, isso se tem um espaço, óbvio, se tem um lugar adequado na sua casa, ou um escritório perto de casa, ou enfim, algum canto assim, de que nesse tempo eu vou fazer esse tipo de atividade e lá na empresa eu vou fazer o outro tipo de atividade. Porque né, eu evangelizei bastante o remoto, como você evangelizou a acessibilidade, eu evangelizei bastante o remoto por um tempo. E não tem como, cara, não tem como você falar que fazer reuniões ou interagir com pessoas é melhor assim, igual a gente está fazendo agora. Não é. Eu Não, preferia muito mais estar cara a cara com você aqui trocando essa ideia do que pela câmera aqui. Mas, né, tudo isso possibilitou várias outras coisas. Talvez eu não estaria conversando com você agora pessoalmente por N motivos, né, de distância, de enfim. Mas como é que foi isso pra você, cara, de trampar em casa? Você se adaptou? Você sente falta de estar lá na galera? não, eu sinto falta da galera. Acho que tem aquela coisa de você. é, eu acho que a parte remota ela facilitou muita coisa, mas também dificultou algumas, né? Então, uma das coisas que sempre me incomodou muito foi o excesso de reuniões, né? Então, quando Aham. você tem um ambiente remoto, tudo vira motivo para uma reunião. Então, ou tudo precisa ser combinado antes em uma reunião. Então, o que antes eu fazia, levantando, indo até a mesa de alguém, falar, então, vamos ver isso daqui. Não, agora tem que mandar uma mensagem, olha, quando você pode, vamos marcar para a gente poder conversar sobre aquele assunto.
Então tudo vira algo mais burocratizado. E aí o que acontece? Começa a travar a sua agenda, né? Então É. eu brinco que a minha agenda parece um joguinho de Tetris, né? Porque você vai vendo os espacinhos que sobram ali, são mínimos, né? E eu já cheguei ao ponto de pegar minha agenda e marcar, falar assim, olha, momento para trabalhar. Aí o pessoal fica tirando sarro, pô, por que para trabalhar? Eu falo, não, porque vocês me botam um monte de reunião e eu não consigo trabalhar, né? Assim, você vai Você em cria um reunião ou você evento, assim, trabalha? trabalhando agora. Então. Mas eu acho que possibilitou muita coisa. Eu tenho facilidade para me concentrar, então assim, eu consigo, no meio do caos, eu coloco meu fone de ouvido, ouço minha playlist, fico de boa, consigo trabalhar numa boa. Então pode estar caindo o mundo. O problema é quando você tem, por exemplo, no trabalho em casa, você está no meio de um processo concentrado, de repente alguém te chama para resolver alguma coisa que é totalmente fora disso, né? Ah, preciso resolver um negócio, ajudar meu filho com alguma coisa, aconteceu alguma coisa aqui em casa. Então, isso É, acaba dificultando, mas o processo de poder estar perto, eu acho que ajuda bastante, acho que muda, tem uma questão de qualidade de vida, né? De você sentar 15 minutinhos, pô, sentei 15 minutinhos antes de começar, falar, vamos assistir um desenho aqui junto, né? Antes da gente começar a trabalhar, não ter toda a parte do transporte, né? Pô, cheguei a levava em média, acho que 50 minutos para chegar no escritório. Isso porque eu saía de uhum. casa às 6h20 da manhã, 6h20, 6h30, né? Então, era uma loucura. Hoje, poder acordar um pouco mais tarde, isso facilita um pouco. Mas eu sinto falta um pouco desse contato humano com as pessoas, né? Então, eu percebi, Ó, assim, que os eventos, ir para evento, não era questão para você ir assistir uma palestra, mas para você conversar com as pessoas depois, né? Para você ter é, trocar uma ideia, ver o que a pessoa achou de um determinado tema, ou então por que ela está lá para conversar com você, conhecer gente nova, né? Então, como eu falei, eu gosto de histórias, gosto de conversar com as pessoas, né? Então, sim. eu sinto falta dessa questão humana. Mas, por outro lado, o online ele possibilitou muita coisa. Eu vejo, por exemplo, nessas aulas que eu dou, eu teve gente que fez o curso fora do Brasil. Uma pessoa que estava na Noruega, então imagina, o curso começava às 7 da noite aqui, era 11 horas da noite para ela lá. Então imagina você terminar um curso de uma pessoa falando por 3 horas seguidas e você terminar um curso, uma aula 2 horas da manhã. Mas só também possibilitou isso porque era um modelo remoto, né? Então, É, eu sou a favor de ter algo híbrido, né? Talvez quando você precisar fazer alguma coisa efetivamente, você poder fazer em casa. Agora, você tem uma atividade que envolve algo mais social, que seja uma reunião importante, um evento, aí eu acho que a gente precisa encontrar pessoas, sabe? Eu acho que faz muita falta a gente ter o contato cara a cara, né, com as pessoas, né? total, cara, eu concordo também. Eu concordo. Eu acho que a maioria das pessoas, elas preferem também esse modelo híbrido ou preferem até estar no escritório, né? A maioria delas que eu vejo que tem essa propensão é por conta de espaço, né? De um local adequado tal, e de ritual mesmo, né, cara? É difícil, querendo ou não, é difícil a gente se habituar e, né, virar a chave e falar, pô, beleza, agora eu tô no trabalho, agora isso, aquilo. E ao contrário também acontece, do tipo, a pessoa tem um espaço muito legal em casa. Já aconteceu isso comigo, sabe? Do tipo, da época que eu queria muito ficar trabalhando remoto e tal, porque eu moro no interior de São Paulo, moro em Indaiatuba. E eu trabalhava muito para as empresas de São Paulo, né? Era onde eu tinha feito o meu network, onde eu tinha começado a trabalhar e onde eu estava acostumado também. Hoje, as coisas são muito mais globalizadas, né? Então, pô, eu já trabalhei em empresas aqui no interior de São Paulo, em Campinas e tal, e mudou muito, assim, né? Antigamente, 10 anos atrás, falando assim, parecia que as empresas literalmente estavam 5 anos atrás de Nossa. uma cultura de São Paulo, de uma cultura de um Vale do Silício, nos Estados Unidos, do tipo, hoje você pega empresas de São Paulo, de grandes cidades, ou de pequenas cidades, você vê uma cultura super avançada, uma cultura muito parecida com empresas do mundo todo, assim. Então, hoje essa barreira está muito menor. Mas, pô, eu me pegava, assim, do tipo, como eu queria muito isso,
Nossa, montei, eu tinha um quartinho que hoje é da minha filha, né? Mas eu montei um quartinho lá, um escritório, comprei cadeira, tinha ar-condicionado e tal. Então, pô, mano, aí monitorzão grandão, eu já tive um monitor de 34 polegadas, ultra-wide, assim. Aí você, Nossa. pô, tá trampando no monitorzão, cadeira, ar-condicionado que você que seta, né? Porque o ar-condicionado é uma maldição, né? No Sim. trabalho. Sempre, ó, eu sou gordão, sempre aonde o gordão, não sei quem faz o mapa lá de quem, aonde as pessoas sentam, o gordão fica onde não tem ar condicionado e aonde tá o ar condicionado é alguém que odeia ar condicionado. É sempre Sim. tem um, não tem a lei de Murphy, tem a lei do ar condicionado que alguém inventou aí que tem essa parada. Ou tá muito frio ou tá muito quente, sabe? Então tem essas coisas. Se você tem um espaço tal e conseguiu montar uma parada legal, é bacana também, cara. Do que você chegar na empresa lá e sentar naquela cadeira quebrada, mas tem É, de tudo, né? é que Pô, legal. no meu caso foi como o meu trabalho assim hoje envolve muito assim, eu tenho que ler muito e-mail, eu tenho muita documentação para ler, estudar, então eu não tenho muito desenvolvimento, né? Então quando tem alguma coisa, precisa montar alguma coisinha, fala, deixa que eu monto aqui com HTML, faço uma coisinha simples aqui só para poder ter o gostinho de novo. Então, mas eu tenho pouco essa questão de sentar e ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Quando eu estou fazendo alguma coisa, leio uma documentação, preparando algum artigo, escrevendo alguma coisa. E muitas das minhas atividades estão relacionadas a isso, né? A conversar com as pessoas, participar de evento, participar de É, reuniões, né? E muitas vezes essas reuniões são reuniões para grupos grandes de pessoas que acaba virando quase um outro evento também. E aí você precisa de um espaço adequado, né? Então, como eu falei, eu consigo me concentrar no caos. Pode estar meu filho na sala fazendo, assistindo desenho, minha esposa do lado também trabalhando, falando também. Eu boto o fone de ouvido, eu consigo me concentrar. Agora, se eu tenho que participar de uma reunião, apresentar alguma coisa, né? Putz, é. aí eu fico tenso, aí eu começo a organizar tudo. Tanto que antes da gente entrar aqui, a gente começou, era umas 6h15, né? Quando você entrou. Antes Aham. disso, eu já estava aqui desde as 6 horas montando setup, levantando, colocando o computador, iluminação, olhando as coisas aqui, porque precisa, né? Não dá para você chegar de uma hora para outra, vou ligar aqui, pô, não ficou bom, não, vamos mudar agora. Eu É, sempre penso que total. tem que estar tudo certinho para a coisa funcionar. É, é algo que não dá para você, tudo bem, se eu parar isso daqui e for ver alguma outra coisa, isso vai me complicar. Então, tudo tem que funcionar naquele momento. Então, em casa a gente já criou um modelo assim. Então, quando eu estou trabalhando, eu consigo parar. Às vezes é uma coisa importante, a gente para, né? Você até se desconcentra, mas depois você volta. Agora, tá no meio de um evento, tá no meio de uma atividade, uma reunião, aí todo mundo respeita, né? Aqui a gente já criou uns códigos aqui, né? Minha esposa também, quando ela está em reunião, a gente nem passa perto, televisão no mudo, a gente evita, porque sabe que é difícil, né? A gente não quer aparecer num vídeo do YouTube, né? Como memes da pandemia, né? Acontecer coisas que vão deixar a gente famoso pelos motivos errados, né? Cara, muito bom. Reinaldo, cara, muito obrigado de novo por aceitar bater um papo comigo. Foi muito bacana, gostei bastante. Cara, fica o espaço final aqui para você divulgar algum trabalho seu, alguma rede social. Cara, fica à vontade, o espaço é seu. Não, valeu, Fê. Eu que agradeço pelo convite. É muito bacana poder falar um pouco sobre tecnologia, mas também falar um pouco é, o que tem por trás, né, dessa pessoa que tem um rosto, né, na tecnologia, né, as pessoas conhecem o nosso rosto, né, nossa rede social, mas às vezes a gente não divulga muito, né, as coisas que a gente faz fora. Então acho muito bacana essa sua iniciativa, parabéns por esse trabalho, espero poder participar também outras vezes aqui, né. Bom, na internet, normalmente o pessoal me acha por um @Reinaldo Ferraz nas redes sociais, né? Principalmente Instagram, Twitter. Twitter acho que é a rede que eu acabo mais usando, né? Mas o @Reinaldo Ferraz você me encontra por aí. Tem meu site, né? reinaldoferraz.com.br, que na verdade é um blog, né? Onde normalmente eu faço esses experimentos, né? De acessibilidade primeiro no blog, né? Para depois fechar em algum estudo, alguma coisa mais completa, né? Sobre acessibilidade, eu lancei um livro no ano passado, Não, foi 2019, não, foi ano passado. Lancei um livro, né, no ano passado, então também está à disposição na Casa do Código também.
Mas o que eu queria deixar de recado, acho que a gente falou muito sobre tecnologia, acessibilidade, mas eu acho que o recado aqui era a gente poder conhecer bem a HTML para a gente poder entender os detalhes da acessibilidade, porque muito da acessibilidade está no detalhe. Você não precisa conhecer o principal framework, não precisa conhecer uma aplicação robusta para você entender que às vezes a acessibilidade ela se resolve com um atributo, com um elemento, ou então com um pequeno ajuste de cores ou posicionamento. Então, acho que conhecer a documentação do W3C é muito legal, mas acho que tem muito material que pode ajudar nesse primeiro passo de conhecer o detalhe da acessibilidade. Aí, acho que desmistificando isso, né, que a acessibilidade é difícil, é complicado, a gente coloca um pouquinho no nosso dia a dia, né, cada passo que a gente der, quando a gente vai ver, a gente já começa a tratar a acessibilidade de forma mais plena. Aí vocês não vão precisar mais ouvir o Reinaldo ficar falando, tem que fazer acessibilidade. A acessibilidade já vai estar no processo, né? Você já vai estar envolvido com isso. Aí eu me aposento e fico tranquilo de vez. Cara, muito bom. Pô, parabéns pelos seus projetos aí, pelas suas iniciativas. E é isso, brigadão você que tá ouvindo o Fecha Tag até agora. Obrigado, Reinaldo. E é isso, até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.